eu sou a professora Emi e estamos iniciando hoje nossa primeira aula de Direito Tributário. Aqui comigo está a professora Anabela. Boa noite, professora Anabela. E vou começar me apresentando e após a professora Anabela terá a palavra. Bem, sou bacharel em Direito, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, Educação, Gestão e Sustentabilidade Ambiental, Metodologia do Ensino Superior, Gestão Pública, Direito Tributário. Tenho experiência profissional nas áreas privada e pública e atualmente sou professora do Instituto Federal de Rondônia. Professora? Sejam bem-vindos à disciplina de Direito Tributário. Eu sou a professora Anabela Barbosa. Minha formação é bacharel em Direito, especialista em Metodologia do Ensino Superior e Direito Administrativo e advogada e professora do IFRO. Bem, o nosso conteúdo dessa teleaula de hoje é Sistema Constitucional Tributário, limitações constitucionais ao poder de tributar, espécies tributárias, conceito de tributo, impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais e empréstimos compulsórios. Os nossos objetivos são conhecer o sistema constitucional tributário, identificar, localizar e caracterizar as limitações constitucionais ao poder de tributar, reconhecer as espécies tributárias, expressar o conceito de tributo, caracterizar as espécies de tributos. A nossa disciplina possui uma ementa bem extensa, logo não vou lê-la, mas ela está à disposição para que vocês possam estar acompanhando o que nós iremos ver ao longo desses nossos 4 encontros. Então, vamos começar com o conceito de direito tributário? Para Hugo de Brito Machado, é o ramo do direito que se ocupa das relações entre o fisco e as pessoas sujeitas a imposições tributárias de qualquer espécie, limitando o poder de tributar e protegendo o cidadão contra os abusos desse poder. Bem, observamos que o conceito lido pela professora Anabela traz a figura de 2 pessoas, o fisco, como o Estado, em sentido amplo, e o contribuinte. O fisco vai trazer as normas de fiscalização, de instituição, de cobrança dos tributos, e nós iremos obedecê-las. Só que há algumas coisas que irão limitar este poder. Então, professora Emi, por que nós pagamos tributos? Bem, para que o Estado tenha fonte de renda, preste serviços à sociedade, tais como educação, saúde, saneamento básico, segurança, infraestrutura e outros. Logo, somos um patrocinador para bancar os objetivos fundamentais. Vamos ver a seguir quais são os objetivos fundamentais que serão objeto de recepção desses tributos. Vamos lá? O artigo 3º da Constituição Federal de 88 identifica como constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2, garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E inciso 4, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Observamos aí que os objetivos fundamentais são muitos, são extensos. Logo, nós necessitamos de uma carga tributária para suprir essas necessidades. Para isso, o Sistema Tributário Nacional traz um leque de normas, onde primeiramente está na Constituição Federal, que foi de onde nós tiramos as diretrizes básicas. A partir da Constituição Federal sairá as demais normas. Mas que normas? O CTN é com base na Constituição Federal. Todas as demais leis complementares, leis ordinárias e medidas provisórias, bem como as normas secundárias, como portarias, decretos e outras, são com base na Constituição Federal de 88. Então, ela traz as diretrizes básicas para o Sistema Tributário Nacional.
Mas falamos bastante Sistema Tributário Nacional. Mas vamos ver o que é Sistema Tributário Nacional? Sistema Tributário Nacional é o conjunto de normas de caráter tributário previstas na Constituição Federal de 1988. Isso, vem previsto no título 6, onde trata da tributação e do orçamento, nos artigos 145 a 169. Jardim, em 2009, conceituou o Sistema Constitucional Tributário como o conjunto de normas organizadas harmonicamente no texto supremo, as quais versam matéria tributária. Aqui vemos texto supremo. O que é esse texto supremo? É a nossa Constituição Federal, é a Carta Magna, é de onde vem o conjunto de normas que estão previstos no Sistema Tributário Nacional. Temos aqui o artigo 145, onde há a previsão dos principais tributos do nosso Sistema Tributário Nacional. Artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Bem, antes de prosseguir na leitura, observamos que é a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Esses nós iremos falar muito, são os entes federados. Sempre que eu usar a expressão entes federados, estaremos nos referindo à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Eles poderão instituir os impostos, as taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, a contribuição de melhoria decorrentes de obras públicas. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. A respeito desse parágrafo primeiro, nós iremos ver um pouquinho mais à frente quando nós estivermos falando acerca dos princípios. Prosseguindo a leitura, o parágrafo 2º fala sobre as taxas que elas não poderão ter por base de cálculo própria de impostos. No Sistema Tributário Nacional, mais nos artigos 153 e 154, 155 e 156, traz as competências da União, Estados e Distrito Federal e municípios, os entes federados, respectivamente, de instituir impostos. Logo, aqui é necessário observar que as competências, a quem compete instituir, quem pode criar os tributos? Apenas os entes federados, apenas a União, apenas o Estado, apenas ao Distrito Federal, e os municípios irão instituir os impostos que nós ainda veremos ao longo desta aula. Os artigos 157, 158 e 159 da Constituição disciplinam a forma de divisão desses valores arrecadados com a cobrança dos impostos entre a União, municípios, estados e Distrito Federal. Então, vocês observaram, com esses artigos apresentados, nós trouxemos a competência da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como é feita essa divisão de valores, que tem previsão nos artigos 157 a 159 da Constituição Federal. Vamos agora às limitações, pois tributar é bom, tributar é muito fácil, tributar é necessário, mas há necessidade de limitações a esse poder de tributar. Que são, então, as limitações tributárias? Sobre as garantias aos cidadãos que funcionam como limites do poder estatal de tributar. Sabag diz que a Constituição Federal impõe limites ao poder de tributar, ou seja, limites à invasão patrimonial tendente à percepção estatal do tributo.
Essas limitações advêm basicamente dos princípios e das imunidades constitucionais tributárias e estão inseridas nos artigos 150 a 152 da Carta Magna. Observamos através da leitura da professora Anabela que os limites, aqui toda tributação ela contém limites e esses limites estão inseridos nos princípios e nas imunidades constitucionais tributárias, entre os artigos 150, 151 e 152. Vamos então à leitura de quais são os limites, quais são os princípios. Princípio da legalidade. Princípio da isonomia ou da igualdade. Princípio da anterioridade. Princípio da irretroatividade. Princípio da vedação ao confisco. Princípio da liberdade de tráfego. Princípio da capacidade contributiva. Aqui nós temos os princípios que tratam a respeito da limitação ao poder de tributar. Devemos observar que nenhum desses princípios são absoluto, pois eles dependem um do outro para que haja a sua normatização. Limitações, princípio da legalidade. Artigo 155 da Constituição Federal de 88, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Observamos aqui que apareceu uma palavrinha em vermelho, uma palavrinha de observação, onde é vedado. Vedado significa proibido. Proibido aos entes federados, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios de exigir ou aumentar o tributo, sem lei que o defina. Então, sempre que esses entes federados forem exigir ou aumentar os tributos, é necessário que haja lei. E há também essa previsão ainda no artigo 9º, inciso 1 e 97 do CTN. Então, é imperativo que tenha lei para criar ou majorar tributos. No entanto, há exceções a estes princípios. Artigo 153, parágrafo 1º, 155, parágrafo 2º, inciso 4C e parágrafo 4º, inciso 12G e H e 177, parágrafo 4º, 1B. Vamos ao primeiro exemplo, que é o artigo 153, parágrafo 1º. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5. Observamos que é necessário, por intermédio do princípio da legalidade, que haja lei para instituir e majorar tributos. No entanto, quando se tratar de alteração de alíquota dos impostos de importação, dos impostos de exportação, do IPI e do IOF, é necessário, pode ser realizado por intermédio de outro ato, seja um decreto ou uma portaria. Não é necessário que a lei, como é exigido para majorar ou instituir. Princípio da isonomia ou da igualdade. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 2, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Observamos aqui que nós estamos lendo o artigo 150. 150 todo. O inciso 1 nós vimos o princípio da legalidade e agora nós estamos no inciso 2, que trata do princípio da isonomia ou da igualdade. E o que é esse princípio da isonomia ou da igualdade em relação à tributação? Digamos que hoje eu tenha condições de ter um carro popular. Vou pagar o imposto no nível de um carro popular. Se eu tiver um carro de luxo, vou pagar o imposto
como se eu tivesse um carro de luxo. Então, nós vamos tratar de forma igual os iguais e desigual os desiguais. Quem tem um carro popular não poderá ter o imposto, que é o IPVA, sobre um carro que não seja de tal equivalência. Desse modo, podemos concluir que a principal finalidade é promover a justiça tributária, de modo que cada contribuinte contribua com o governo de acordo com as suas reais possibilidades. Princípio da irretroatividade tributária. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Nesse caso do princípio da irretroatividade, se uma lei que gerasse tributos fosse criada hoje, ela não atingiria fatos passados. A sua vigência seria a partir de hoje. Então, nisso consiste o princípio da irretroatividade. As leis vão ser válidas a partir da sua vigência, daquele momento, não para trás. Mas, como eu disse, vocês lembram, todo o princípio não é absoluto. Vamos às exceções? Antes, Anabela, faça a conclusão, por favor. Bom, o que a gente pode concluir do princípio da retroatividade é que a lei só tem validade para frente. A lei não retroage nesse sentido, né? O tributo só pode ser instituído para frente. Então, toda a lei tributária, para que ela seja válida, ela deve ser instituída a partir de um dado momento e os tributos só poderão ser cobrados a partir da instituição da lei e não antes, né, com validade anterior. É isso que vai garantir a segurança jurídica ao direito tributário e ao direito a todo o sistema tributário nacional. Então vamos às exceções da irretroatividade. Quando a lei for benigna ou benéfica, de acordo com o artigo 106 do Código Tributário Nacional, ela poderá ser aplicada. Vamos ler, artigo 106, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito. Em qualquer caso, no caso do inciso 1, se refere que em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa. Então, se há uma lei apenas interpretando outra lei, será apenas excluída a aplicação da penalidade à infração dos dispositivos interpretados. E quando, de acordo com o inciso 2, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando deixe de defini-lo como infração, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. Então, nós observamos aqui duas exceções. Uma será em qualquer caso, quando for expressamente interpretativa, e outra quando for um ato não definitivamente julgado, já está em curso, e quando desde que seja nos termos das alíneas A, B e C. Vamos ao princípio da anterioridade tributária? Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias assegurados ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 3, cobrar tributos, a linha B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Aqui, no caso, há a figura do exercício financeiro. O que é? Quando começa o exercício financeiro? O exercício começa no dia 1º de janeiro e encerra no dia 31 de dezembro. Então, nós temos que, se a lei, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou, há essa limitação ao princípio da anterioridade tributária. Só poderá, por intermédio do princípio da anterioridade tributária, só poderá ser cobrado no ano seguinte, não no mesmo exercício financeiro. Se nós tivéssemos uma lei instituindo tributos na data de hoje, ela só valeria a partir de 1º de janeiro de 2017. Não valeria para este ano,
tendo em vista o princípio da anterioridade tributária. E nós temos que lembrar que esse não é igual o princípio anterior. O princípio anterior, nós falamos do princípio da irretroatividade, que ela não vale, salvo algumas exceções, para trás. Então, a vigência dela é para frente. No caso, agora nós estamos vendo o princípio da anterioridade tributária, que é no mesmo exercício financeiro. Ela não poderá valer no mesmo exercício financeiro. E nós vimos que o exercício financeiro começa do dia 1º de janeiro e encerra em 31 de dezembro. Então, se fosse criada hoje, só valeria para 2017. Esse princípio da anterioridade tributária, como a gente viu, a distinção dele é que é para garantir ao contribuinte, eu, professor Emi, você, todos nós, que nós não tenhamos surpresas do governo cobrando impostos ou tributos de imediato. Eu tenho que me preparar, eu, pessoa física, pessoa jurídica, então empresa, pessoa, qualquer um de nós, devemos estar cientes de que será cobrado um tributo. Isso não pode ser uma surpresa, não pode ser de imediato. É por isso que tem o princípio da anterioridade. E como a professora Emi falou, não confundamos anterioridade com irretroatividade. Irretroatividade, a lei não vai voltar e se aplicar a fatos passados, ela é prospectiva, é para frente. E o da anterioridade tributária é que ela só vai se aplicar para o próximo exercício, ou seja, para que eu não tenha surpresa em pagar um tributo de imediato, naquele exercício, não esteja preparado, inclusive, financeiramente para fazer esse tipo de pagamento. No entanto, observamos que há também exceções. Vamos a elas? Exceções à anterioridade tributária. Artigo 150, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88. Parágrafo 1º. A vedação do inciso 3b não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148.1, 153.1, 2, 4 e 5 e 154.2. Esses são os empréstimos compulsórios por guerra ou calamidade, o imposto de importação, imposto de exportação, o IPI e IOF, imposto extraordinário de guerra e contribuição social para a Seguridade Social. Essas exceções aqui se tratam dos casos em que, se não valesse de imediato, ela não teria mais valor. Se criasse-se uma lei hoje em relação a uma guerra ou uma calamidade e esperasse até 1º de janeiro de 2017, a calamidade de repente já tivesse sido resolvida. Então, para que possa resguardar algumas situações especiais, há essas exceções à anterioridade tributária. Princípio da anterioridade tributária nonagesimal. Outra anterioridade, gente, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributo antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Bem, observamos aqui que nós vimos o princípio da irretroatividade, que trata da vigência, que não vai valer para fatos passados, mas sim a partir daquela data, a partir da vigência da lei. Vimos o princípio da anterioridade anual, que ela criada, ela vai valer para o próximo exercício financeiro. Só que tem aquelas leis que são instituídas no dia 31 de dezembro. E aí? E a segurança jurídica? E eu que me preparava para pagar um valor X e de repente aquilo dobra. O valor já não é mais aquele. Então nós temos o princípio da anterioridade nonagesimal. Ela só vai poder valer para 90 dias após a sua instituição, mesmo que seja para o exercício seguinte. Então, o princípio da anterioridade tributária nonagesimal quer dizer 90 dias após a sua instituição, e obedecido também o da anterioridade anual. Portanto, se a lei que institui esse tributo for publicada no dia 31 de dezembro, mesmo que seja para o próximo exercício, só poderá iniciar a tributação 90 dias após a sua publicação, justamente para não ter aquele elemento surpresa, né, contrariando a segurança jurídica, que é direito de todo cidadão contribuinte.
Mas há exceções. O artigo 150, parágrafo 1º da Constituição Federal, a vedação do inciso 3C não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148.1, 153.1, 2, 3 e 5 e 154.2, nem a fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos artigos 155.3 e 156.1. Que são os empréstimos compulsórios por guerra ou calamidade, o imposto sobre importação, o imposto sobre exportação, o imposto de renda, o IOF, o imposto extraordinário de guerra e a base de cálculo do IPTU e do IPVA. Vamos agora ao princípio da vedação ao confisco. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios utilizar tributo com efeito de confisco. O que significa aqui a expressão confisco? Confisco vem de confiscar. O Estado, a União, o município e o Distrito Federal, que são os entes federados, eles não poderão utilizar da lei para confiscar os nossos bens. Eles terão que criar normas proporcionais aos serviços oferecidos. Se eu ganho um salário mínimo, não poderá vir uma lei e te retirar 70% desse valor. E as minhas necessidades básicas previstas na Constituição Federal, eu tenho direito com esse valor a inúmeras coisas, como lazer, moradia, educação, segurança. Isso eu não vou poder proporcionar para minha família se eu tiver apenas 30% do meu salário. Então, o princípio da vedação ao confisco é nesse sentido. Não poderá haver lei vindo a confiscar as nossas rendas ou ganhos. Portanto, o princípio da vedação do confisco trata justamente de o Estado, não pode, em decorrência de uma obrigação fiscal, transfere para si a totalidade ou parte significativa da propriedade ou da renda do contribuinte, sem que haja justificativa ou contraprestação proporcional a tal fato. Princípio da liberdade de tráfego. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Bom, o princípio da liberdade de tráfego, ele vai tratar justamente do que? Ele tem amparo no artigo 5º, que traz a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir. Então, o Estado, os entes federados, eles não podem limitar o direito de locomoção do cidadão. O que ele pode limitar é a circulação de mercadorias, bens e serviços. Mas o direito de ir e vir, seu, meu, de todos nós, não pode ser limitado do ponto de vista tributário. Conclusão. Decorre da regra prevista no artigo 5º, inciso 15 da própria Constituição Federal, que assegura a liberdade de locomoção no território nacional. Tem por objetivo garantir o direito de locomoção, não confundir ICMS, cujo fato gerador é a circulação de mercadorias e serviços, entendida como a transferência de titularidade de mercadoria e não o tráfego. Princípio da uniformidade geográfica. Artigo 151. É vedado à União, inciso 1, instituir tributo que seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, a Distrito Federal ou a município em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Aqui nós temos um princípio que veda que a União faça tributos diferenciados, que não sejam não uniformes para os estados e municípios. Já o estado de Rondônia pode ter o IPVA em um valor diferente do Acre. Um abraço aos alunos do Acre que estão aí nos assistindo, bem como pode ser diferente de São Paulo. O mesmo valor de um IPTU no município de Porto Velho, no centro, é diferente de Ji-Paraná.
Um abraço também aos nossos alunos de Paraná. Então, é vedado instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, mas de acordo que seja do ente federativo. Então, cada estado tem os seus tributos que nós iremos ver daqui a pouco. E esses tributos serão de acordo com os valores daquele estado, podendo ser diferente de outro estado. Contudo, os tributos da União serão para valores uniformes para todos os estados e para todos os municípios. Desse modo, podemos concluir que subdivide-se em 4 segmentos, a saber, a uniformidade geográfica, a uniformidade na tributação das rendas, das obrigações da dívida pública, a uniformidade na tributação da remuneração e proventos dos agentes públicos e a vedação de isenções heterônomas. Aí, atenção, né, para os alunos que estão atentos às aulas, os alunos de Cujubim, os alunos de Paraná, de Presidente Médici. Princípio da capacidade contributiva. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Aqui nós temos um reflexo do princípio da isonomia tributária e, de acordo com o texto, o caráter pessoal deverá ser observado. Podemos citar como exemplo o imposto de renda, que é caráter pessoal, é de acordo com a sua renda, a graduação da sua renda que será realizado o desconto do imposto de renda. Vamos agora a uma nova matéria, espécies tributárias. Começamos com o conceito e espécies de tributo. Então, aí para os alunos de Jaru, para os alunos de São Miguel, que estão atentos, cobrando o nosso carinho, a nossa atenção, o que é tributo, né? Qual é o conceito de tributo? O conceito de tributo está previsto lá no Código Tributário Nacional, no artigo 3º, e diz: tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Aqui nós observamos que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Observamos que o próprio conceito do artigo 3º do CTN traz as suas características. Vamos a elas? Prestação pecuniária. Trata-se de uma obrigação de pagar ao fisco em moeda nacional. Essa moeda nacional é o real. Mas, professora, já ouvi falar sobre a UPF. O que é a UPF? A UPF é uma unidade padrão fiscal no qual é gerado os nossos tributos do estado de Rondônia. E essa UPF ela tem um valor e e esse valor ele é em real. Então, quando você vai pagar um imposto, tem um imposto que custa uma UPF. Uma UPF é R$16 e pouco. Logo, está no valor da moeda nacional brasileira, não é na moeda estrangeira. É compulsório. O que é compulsoriedade? É uma vez realizado o fato gerador, é obrigatório o seu pagamento. Então, compulsório é a mesma coisa que obrigatório. Se você adquiriu uma casa, pagará obrigatoriamente o IPTU. Se tiver um carro, o IPVA. Instituída por lei, apenas a lei pode criar ou majorar tributo. Isso nós vimos no princípio da legalidade tributária. Continuamos que não constitua sanção de ato ilícito.
As multas, embora também sejam receitas derivadas e compulsórias, não têm natureza tributária, pois derivam de sanção, penalidade, em face do cometimento de atos ilícitos. A atividade tem que estar vinculada, determina a natureza da atividade administrativa de cobrança. Nesse caso aqui, cada ente tem lá o seu setor que está vinculado apenas para a cobrança desses tributos. Então vamos observar, vamos fazer uma leitura novamente do artigo 3º, agora que nós já conhecemos quais são as características dele. Professora, por favor. Portanto, recapitulando, tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Vamos conhecer quais são os nossos tributos? São os impostos, artigo 145, inciso 1 da Constituição Federal e artigo 16 do CTN. As taxas, artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal e artigo 77 do CTN. As contribuições de melhoria, artigo 145, inciso 3 e artigo 81 do CTN. Os empréstimos compulsórios, artigo 148 da CF. E as contribuições sociais, artigo 149. Espécies tributárias, nós temos impostos. Os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições sociais e o empréstimo compulsório. O imposto, especificamente, é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, conforme o artigo 16 do CTN. Temos que observar aqui que com a leitura do artigo 16 destaca-se a palavra independente. Quer dizer, para que nós tenhamos que pagar um imposto, a União, o Estado, o município e o Distrito Federal não precisarão fazer nada. A atitude é nossa, ela é independente do Estado. Vamos ver quais são os impostos que nós pagamos por nossa responsabilidade, porque nós geramos algo. Vamos lá. Primeiramente, os de vermelho são todos os impostos da União. Quando nós pagamos o imposto de renda é porque nós obtivemos, isso mesmo, nós obtivemos renda. Imposto de importação, imposto de exportação, IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, IOF, Imposto de Operações Financeiras, e o ITR, que é Imposto Territorial Rural. Então, esses são os impostos da União, onde nós, em uma situação independente da União, vamos lá e adquirimos alguma coisa e temos que pagar esses tributos aqui apresentados. Já o Estado, os impostos em azul, tem esses impostos, o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação, o IPVA, que é o Imposto de Propriedade de Veículo Automotor, e o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. São os 3 impostos que o Estado nos cobra caso nós venhamos a ter qualquer um desses objetos relativos a esses impostos. Os do município, Imposto sobre Serviços, IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, e o ITBI, que estão todos previstos nos artigos 153, 155 e 156. Com isso, nós vimos a competência de cada um de ver a União, o Estado, os municípios, os seus impostos. Vamos às taxas? O que são taxas? Taxa é o tributo que tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição nos termos do artigo 77 do CTN. Aqui nós podemos citar como exemplo taxa de alvará, taxa de inspeção pelos bombeiros e taxa de fiscalização. Contribuição de melhoria. É o tributo instituído para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual
o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Artigo 81 do CTN. Neste caso, quando há uma melhoria na sua rua, moro em uma rua que não é asfaltada e ela é asfaltada, poderá ser cobrado de você uma contribuição de melhorias, pois uma vez asfaltada a sua rua, você tem o seu imóvel valorizado e o montante gasto naquela rua poderá ser dividido em todos e o que for individual em relação à valorização do seu imóvel, você poderá ser cobrado. Empréstimo compulsório. Tributo para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua eminência e para a realização de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Artigo 148 da Constituição Federal. A observação que nós temos aqui é que o empréstimo compulsório, olha, pelo nome nós podemos tirar algumas dúvidas. O empréstimo significa que vai tomar emprestado. Se eu estou tomando emprestado, eu vou devolver. Então, terá uma restituição do ente federado. A competência exclusiva é da União, então só a União poderá instituir um empréstimo compulsório. E o exemplo que nós temos é o caso da transposição das águas do Rio São Francisco, em que houve uma instituição de empréstimo compulsório pela União para que pudesse ser feita uma obra de grande proporção e que a União não tinha recursos suficientes para fazer esse tipo de obra. Contribuição social. Tributo de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. Artigo 149 da Constituição Federal. Temos como exemplo a contribuição para a Previdência Social, COFINS, CSLL e PIS/PASEP. Revisando então ao que nós vimos hoje, nós vimos a respeito do sistema constitucional tributário e suas limitações constitucionais. Vimos sobre as espécies tributárias, sobre o conceito de tributo, impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais e empréstimos compulsórios. É importante deixar claro que os tipos de tributos, as taxas, os impostos, as contribuições sociais, as contribuições de melhoria e os empréstimos compulsórios, eles são distintos, eles têm elementos distintos. Nós veremos na próxima aula como que cada um é gerado. A professora Emi já falou, por exemplo, do imposto de renda, que geralmente é o contribuinte que está provocando a geração desse imposto. Então, à medida que eu recebo renda, eu vou ter que pagar esse tributo. Isso se chama fato gerador. Vocês vão ver essa palavra de modo muito comum daqui para frente. Então, é importante que vocês façam a leitura do caderno, da disciplina, para que tenham esses elementos, esses conceitos. Direito é um tema um pouco denso, então nós precisamos ter esses conceitos solidificados durante a leitura. Então a gente recomenda aí a leitura do caderno da disciplina, que está disponível lá no AVA, os capítulos 1 e 2, a leitura da Constituição Federal, especialmente os artigos 142 a 157, que trata do Sistema Tributário Nacional, e a leitura do artigo 3º do CTN, do Código Tributário Nacional, que vai trazer esse conceito sobre tributo que é elementar para que a gente possa entender todos os outros tributos, os impostos, as taxas, o empréstimo compulsório e os elementos que geram o tributo e que fazem com que nós possamos pagar para então financiar o Estado. A gente gostaria de agradecer aí a participação dos polos, né, pedindo beijos e abraços, Ariquemes, Jaru, Cujubim, Alta Floresta, Ariquemes, todos, boa noite a todos, né? A nossa primeira aula, a gente está empolgada, né, professora Emi? Com certeza. É interessante frisar também que para a atividade de vocês, o nosso Código Tributário Nacional, ele é uma lei ordinária materialmente, porque ele é de antes da nossa Constituição Federal, que é de 82, e o nosso código é de 77. 72, código. E aí ele foi criado como lei ordinária. Só que pela Constituição ele foi recepcionado como lei complementar. Então, para a nossa atividade, é interessante que vocês tenham esse conhecimento, que ele é materialmente uma lei ordinária, no entanto, recepcionado pela Constituição Federal como lei complementar.
Agora nós vamos à atividade de sala. São algumas questões, a gente gostaria que vocês lessem com bastante atenção e que os tutores, que são nossos parceiros, colham aí algumas contribuições para que a gente possa debater aqui no retorno. Boa atividade! Olá, alunos, vamos retornar, vamos corrigir agora as nossas atividades de sala, começando com a atividade número 1. Assinale a alternativa, só um minuto. Assinale a alternativa correta acerca do Sistema Tributário Nacional. São 4 alternativas. A primeira, diante da relação jurídica de natural inferioridade do contribuinte para com o Estado, o poder de tributar revela-se absoluto. Esta alternativa estava incorreta, pois a Constituição Federal, artigo 150, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direito. Observamos aqui que o poder de tributar, ele não se revela absoluto. Foi uma das coisas que nós falamos quando nós tratamos acerca dos princípios. Lembram? Lá no início da aula nós dissemos, observem, os princípios não são absolutos. Vamos à alternativa B? O Sistema Tributário Nacional é integralmente regido por leis complementares em resoluções do Senado Federal e nos limites das respectivas competências em leis federais e estaduais. Incorreta, pois o CTN aduz que o artigo 2º, o Sistema Tributário Nacional, é regido pelo disposto na Emenda Constitucional número 18, de 1º de dezembro de 1965, em leis complementares, em resoluções do Senado Federal e nos limites das respectivas competências em leis federais, nas constituições e em leis estaduais e em leis municipais. Então, não é apenas em leis complementares ou resoluções do Senado Federal. Vamos à alternativa C? As limitações ao poder de tributar são princípios constitucionalizados que restringem a atividade tributária estatal diante de direitos fundamentais, mas que não impedem que o Estado exija dos contribuintes, no exercício de atividade discricionária, uma parcela de seu patrimônio. Nesse caso também, a alternativa está incorreta, de acordo com o artigo 3º, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se pode exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Acertou quem colocou a alternativa D como correta. Vamos lê-la? O poder de tributar é ato unilateral e vinculado como decorrência constitucional da soberania estatal e impõe ao destinatário do tributo que aceite a invasão em parcela de seu patrimônio. Vamos à questão número 2? Bom, a questão 2 diz, de acordo com o texto constitucional, no Sistema Tributário Nacional, as normas gerais em matéria de legislação tributária cabem a letra A, lei ordinária, letra B, medida provisória, letra C, lei especial e letra D, lei complementar. Bom, os polos de Espigão do Oeste disseram que para a questão 2, a alternativa correta era a letra D. Também o polo de Nova Mamoré
o Polo de Nova Brasilândia informou que a questão 2, a alternativa correta é a letra D, os alunos Ailton e Marcos. Será que está correta? Bem, um abraço a todos desses polos e conforme nós observamos no finalzinho da aula veio a dica, né? Que o nosso Código Tributário, ele foi recepcionado como lei complementar. Vamos observar a leitura? Conforme o artigo 146, inciso 3 da Constituição Federal, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Logo, observamos que ele materialmente é uma lei ordinária, mas formalmente houve a recepção pela Constituição Federal como lei complementar. Parabéns aos polos que acertaram e àqueles que não encaminharam as suas respostas também. Vamos à próxima questão? Assinale a alternativa correta sobre o sistema tributário. Inciso 1. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 2. Os tributos são apenas impostos, taxas e contribuições de melhoria. Algum polo, professora Anabela, respondeu a esta questão? A questão 3, sim, nós tivemos o polo de Nova Brasilândia, os alunos, Ailton e Marcos, responderam que a alternativa da questão 3 é a letra D. Será que é a letra D? Vamos observar? Aqui permaneço ainda com a leitura do inciso 1, do primeiro, que trata sobre o tributo. Quem prestou bastante atenção viu que está igualzinho ao artigo do Código, que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Como a professora bem leu, aqui no número 2 nós temos uma apenas. Tomem cuidado em relação a isso, pois a alternativa A diz que todas estão corretas. Vimos que o apenas é suspeito. A alternativa B diz que nenhuma das alternativas está correta. Já vimos que a número 1 está correta. Somente a 2 está correta. Será? Ou somente a afirmação 1 está correta? Bom, então os polos de Nova Brasilândia, os alunos Ailton e Marcos disseram que seria na questão 3, a alternativa D. Nova Mamoré também disse que a questão 3, a resposta certa é a letra D. E a Alta Floresta, o Valdiane e o Joel disseram que também a alternativa é a letra D. Será somente a afirmação 1 está correta? Vamos lá? Artigo 3º. Nós já lemos o que diz o artigo 3º. Então, concluímos que a número 1 está totalmente correta. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Já o artigo 5º traz os tributos são impostos, olha o são, não há apenas aqui, impostos, taxas e contribuições de melhoria. E mais à frente, a Constituição Federal acrescenta as contribuições sociais e os empréstimos compulsórios. Parabéns aos alunos que acertaram. A alternativa correta é a letra D. Somente a afirmação 1 está correta. Com relação à próxima alternativa, tem alguma participação dos polos, professora? Eles ainda estão enviando as dúvidas, as questões, então vamos fazer a leitura. Enquanto isso, vocês podem mandar as respostas ainda. Com relação ao poder de polícia administrativa, julgue o item abaixo. O exercício do poder de polícia administrativa é um dos fatos geradores da cobrança de taxas, impostos e contribuições de melhoria. Bem, aqui era para vocês responderem apenas se estava certo ou errado. Vamos observar se estava certo ou errado? Já apareceu na tela para vocês. Estava errado. Por quê? Nesse caso, é fato gerador apenas das taxas.
somente as taxas têm o exercício do poder de polícia administrativa como o seu fato gerador. Questão número 5. Tendo em vista os conhecimentos adquiridos na presente aula, fale a respeito de 2 dos princípios constitucionais tributários em no mínimo 5 linhas cada. Princípio da legalidade. Pelo princípio da legalidade, nós observamos que é necessário lei para instituir ou criar tributos. Então, não terá tributos sem lei que o tenham instituído. Depois nós temos o princípio da isonomia ou da igualdade. O princípio da isonomia ou da igualdade é justamente, se resume na frase, em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Lembrem do imposto de renda. Lembrem também do exemplo que a professora Emi deu a respeito do carro. Se eu compro um carro um carro popular, eu vou pagar o IPVA referente a esse carro. Se eu tenho condições de comprar um carro de luxo, um carro de primeira linha, digamos assim, eu vou pagar o IPVA referente a esse tipo de produto. Ele tem um valor maior, então eu tenho um poder aquisitivo maior. Se eu tenho um poder de contribuição maior, eu vou pagar mais. Então, o princípio da isonomia é justamente isso. Se eu estou na mesma condição, eu tenho que pagar o mesmo tributo. Se estamos em situações diferentes, em condições diferentes, pagaremos tributos diferentes. O próximo princípio é o princípio da anterioridade. E no princípio da anterioridade nós vimos 2 formas, o princípio da anterioridade anual e o do princípio da anterioridade nonagesimal. No princípio da anterioridade anual, uma vez que a lei é criada, ela vai valer para o exercício financeiro seguinte, e o exercício financeiro começa no dia 1º de janeiro e encerra em 31 de dezembro. Já o princípio da anterioridade nonagesimal tem-se o prazo de 90 dias para que essa lei possa viger. Se ela vier a ser instituída dia 31 de dezembro, ela começará a contar os 90 dias e só então ela entrará em vigor. Obedecerá ao princípio da anterioridade anual, que é o exercício financeiro, e nonagesimal. Em seguida, nós temos o princípio da irretroatividade. O princípio da irretroatividade vai versar justamente sobre o fato de que a lei tributária, a lei que instituir tributo, ela só vale para frente, ela é prospectiva. Então, eu não posso ter uma lei tributária que institua tributos, mas que a cobrança desse tributo se dará em relação a fatos passados. A cobrança desse tributo só se dará a partir de fatos futuros. É por isso que é irretroativo. Temos também o princípio da vedação ao confisco. Nesse caso, seria a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, que são os entes federados, não poderão instituir tributos com a finalidade de confiscar nossos bens, nossos salários, todo o nosso rendimento. Terá apenas que criar tributos dentro das suas proporções, dentro do que é oferecido. Na sequência, nós temos o princípio da liberdade de tráfego e nesse princípio vale ressaltar a importância do artigo 5º da Constituição. O artigo 5º é aquele que versa sobre os direitos e as garantias fundamentais do cidadão e nele traz o princípio da liberdade, o princípio da liberdade de ir e vir. Então, pautado nesse direito, que é um direito fundamental, um direito principal do cidadão, o direito tributário, a lei tributária, não pode instituir tributos que limitem ou mesmo tolhem esse direito de ir e vir. Então, o que a lei tributária pode fazer é instituir tributos sobre circulação de bens, serviços. Bens, então, mercadoria, qualquer mercadoria, telefone celular, equipamento, carro, então a respeito de bens ou a respeito de serviços. Então, a prestação de serviço de uma empresa de uma cidade em outra cidade, a lei pode tributar esse tipo de circulação, mas ela não pode tributar a locomoção do cidadão, ela não pode tributar o meu ir e vir. Esse tributo não pode ser feito. Então, mas e aí quando eu pago uma passagem de ônibus entre um estado e outro, entre uma cidade e outra?
A tributação que houver aí não é em relação à sua locomoção, mas sim ao serviço prestado pela empresa de ônibus ou pelo tipo de locomoção que você estiver realizando, né? A empresa de aviação ou o táxi. Então, a tributação vai ser sobre o serviço. Então, a liberdade de tráfego, ela é princípio limitador. Por quê? Porque o princípio é a liberdade e não a instituição de tributo. Então, se eu tenho a liberdade como princípio basilar, eu não posso instituir um tributo que venha a limitar essa liberdade. Eu posso instituir um tributo que trate da circulação de bens ou de serviços, mas não da locomoção do cidadão. O próximo tributo seria a capacidade tributiva. E nesse caso, nós temos que a cobrança será de acordo com a sua capacidade econômica. Citamos aí como exemplo o imposto de renda, que é tributado de acordo com a economia do indivíduo. Não é feito de qualquer forma, então será de acordo com, inclusive tendo pessoas que são isentos deste imposto. Por fim, mas não menos importante com relação aos tributos, né, aos princípios que fazem a limitação da tributação, a gente tem o tributo referente à situação da unidade geográfica. Então, como a professora Emi trouxe no início da nossa aula, a unidade geográfica, o princípio maior aqui é a observação com relação à União. A União, como ela trata de todo o território nacional, ela não pode instituir um tributo diferente entre os estados, um tributo da União não pode ser diferente entre esses entes. Mas, como nós temos entes estatais e entes municipais, obviamente que o estado de Rondônia pode instituir um IPVA diferente do estado de São Paulo. Então, por exemplo, tratando de IPVA, a frota de carros no estado de São Paulo é muito maior do que a frota de carros no estado de Rondônia, ou mesmo no estado do Acre. Então, podem estipular uma tributação diferente com relação a isso. Mas a União não pode fazer uma tributação diferente para os estados. Um tributo da União não pode ser diferente entre os estados. Assim também, um tributo do estado não pode ser diferente para os municípios. Então, há que se observar essa hierarquia e essa uniformidade. Se é um tributo estadual, ele tem que ser comum para todos os municípios do estado. Se é um tributo federal, ele tem que ser comum para todos os tributos referentes aos estados. Então, se a União instituiu um tributo, esse tributo é federal e ele deve ser aplicado uniformemente, ou seja, com uniformidade geográfica para todos os estados. Com isso, nós observamos que vimos o sistema constitucional tributário e suas limitações constitucionais ao poder de tributar. Pode sim os entes federados tributar, mas tem que estar previsto em lei, tem que estar previsto estar de acordo com a Constituição Federal. No entanto, há limitações e nós vimos hoje os princípios, que são uma das formas de limitar essa tributação. Mais para frente nós iremos ver outra forma, que são as imunidades. Vimos ainda as espécies tributárias, que são elas, as espécies tributárias, o conceito de tributo, os de impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições sociais e os empréstimos compulsórios. Contamos com a colaboração de muitos polos, dos quais nós deixamos aqui um grande abraço na revisão, na confecção das tarefas, e que é muito importante que vocês estejam sempre lendo, fazendo, observando os exercícios, porque eles é que irão auxiliar vocês na hora das provas. Nós lembramos, a questão da nossa atividade que se encontra no AVA. Então, vocês têm uma tarefa a ser feita, a importância dos tributos para a sociedade. Essa tarefa se inicia na aula de hoje, vai até o dia 18. Então, é importante que vocês, para evidentemente realizá-la, que vocês façam a leitura do texto, do material, dos capítulos 1 e 2. Lá na carta de navegação tem as orientações e os links com relação à Constituição Federal e ao Código Tributário Nacional.
que vão servir de apoio para que vocês possam elaborar esse texto, né? Qual que é a importância dos tributos para a sociedade? A gente fez uma perguntinha logo no início, né? Por que nós pagamos tributos? Então, ela já deixa uma dica para que vocês possam responder. Evidentemente que essa resposta vai ter um pouco mais elaborada, porque vocês vão consultar aí os cadernos ou fazer as pesquisas na internet, nos links, para que vocês possam redigir um texto mais denso, mais abordando de modo mais adequado a legislação tributária, que é uma legislação para quem não lida com esse assunto todo dia, é uma legislação um pouco complexa. Até mesmo na doutrina há decisões, interpretações diferentes com relação a alguns termos. Então, é importante que vocês façam a leitura, principalmente da legislação e do caderno, para que vocês possam acompanhar a disciplina. Caso haja também alguma dúvida, quando estiverem fazendo essa atividade, poderão procurar os tutores ou até mesmo deixar postagem e nós estaremos ao longo da semana observando e tirando essas dúvidas. O polo de... Deixa eu só confirmar aqui. O polo de Ouro Preto, salvo engano. Guajará-Mirim estão mandando um abraço. O polo de... E nós temos uma dúvida aqui a respeito do polo de Ouro Preto, a respeito do pedágio. Então, o que seria o pedágio? Pedágio é um tributo? Pedágio é um imposto, é uma taxa, é uma contribuição de melhoria? Como que se caracteriza o pedágio? Do ponto de vista do direito tributário, o pedágio poderia ser caracterizado como uma taxa. Primeiro, na maioria das vezes, o ente público ele terceiriza o pedágio com fins de, sempre, seja taxa ou caracterizado de outra forma, o fim é obter recurso. Então, se o ente federado vai terceirizar a rodovia, o trecho, essa empresa que assumiu o compromisso de cuidar da rodovia, ela pode instituir um pedágio como taxa de cobrança desse serviço. Então, a natureza jurídica do pedágio seria taxa, embora haja alguma divergência na doutrina. Não é um tema pacificado, até porque nós temos alguns tributos que se caracterizam como taxa, mas são cobrados como imposto, e temos alguns impostos que se caracterizam como impostos, mas são cobrados como taxa. Nós, lembrando nessa divergência, a questão da contribuição de iluminação pública, foi levada ao Supremo Tribunal Federal para esclarecer se poderia ser cobrado como contribuição. E o Supremo entendeu que não era contribuição, não poderia ser caracterizado como taxa, teria que ser não poderia ser caracterizado como contribuição, teria que ser taxa de iluminação pública. Então, no tocante ao pedágio, aparentemente, a doutrina diz que pedágio é um tipo de taxa cobrada aí para fins de melhoria de pavimentação das vias públicas. Tá aí o Polo de Ouro Preto contribuindo com a nossa aula, tirando as dúvidas a respeito do conteúdo da sala. Meus parabéns àqueles que perguntaram, que questionaram e que estão interessados em conhecer um pouco mais sobre a tributação do nosso país. Porque aqui nós estaremos vendo o Código Tributário Nacional, ou seja, nós estaremos vendo especificidades de cada município, mas tiraremos algumas dúvidas acerca do que está hoje vigendo em relação à tributação nacional. Bom, professora Emi, então a gente encerra essa aula de Direito Tributário. Agradecemos a participação de todos os polos de Rondônia, os polos do Acre. Agradecemos a todos os tutores que são nossos colaboradores, sem os quais não seria possível este feito educativo. E aguardamos todos na nossa próxima aula, aula 2 de Direito Tributário, que vai estar imperdível. Então, bonanças a todos. Até a próxima aula e estudem bastante.